Bom dia, nono ano, mais uma videoaula agora de ciências, tá? Hoje nós vamos fazer a correção, concluindo, portanto, o capítulo 1 e já vamos falar do capítulo 2, né? Interpretando o céu, ok? Vamos lá. Página 242 até a página 244. Seção atividades. Primeira pergunta diz o seguinte: o Big Bang atingiu a expansão do universo e a criação de toda a matéria a uma explosão cataclísmica de 13,7 bilhões de anos atrás. Explica muitas características do universo atual. Escreva brevemente como o Big Bang explica a origem do universo, tá? Então, procurei resumir aqui, dê uma olhadinha se vocês fizeram parecido, tá? Pela teoria do Big Bang, o universo era pequeno e denso. Com a sua explosão, em menos de um segundo, ele se expandiu com grandes temperaturas. Devido ao resfriamento do universo, átomos começaram a se combinar e, posteriormente, alguns elementos químicos também o fizeram. Esses elementos químicos deram origem às estrelas e às galáxias. A explosão dessas estrelas deu origem aos elementos pesados, que formaram, em última análise, os planetas e as novas estrelas, tá? Então, verifiquem se realmente fizeram parecido, né? Segunda questão. Galileu Galilei realizou diversas descobertas relacionadas ao universo. Explique como essas observações contribuíram para a astronomia, né? A astronomia, antes das observações de Galileu, já mostrava grande avanço. Contudo, né, com a criação dos instrumentos de observação, Galileu Galilei conseguiu corroborar com as teorias de Nicolau Copérnico sobre o heliocentrismo, né? Ele que confeccionou aquela luneta. Ele também fez grandes descobertas sobre outros planetas e também sobre as galáxias. Terceira questão. Observe a imagem a seguir. A gente tem aí dois modelos, o 1 e o 2. O 1 a gente observa o Sol no centro e a Terra ao redor. No 2 a gente observa a Terra no centro e o Sol girando ao redor da Terra. Essas imagens apresentam modelos planetários propostos pelos gregos. A respeito desse assunto, responda às questões a seguir. Item A. Quais são os modelos apresentados nas imagens, né? O modelo 1 representa o heliocêntrico, sendo o Sol, né, o centro do universo. E o 2 representa o modelo geocêntrico, que a Terra seria o centro do universo. No item B, quais são as diferenças e as semelhanças entre esses dois modelos, tá? Então, primeiramente, as diferenças, né? O modelo geocêntrico, como eu falei ainda há pouco, tem como centro do universo a Terra, enquanto o modelo heliocêntrico tem como o centro da Terra o Sol. O centro do universo, o Sol, tá? O modelo geocêntrico assume que os planetas não se movimentam uniformemente, enquanto que o modelo heliocêntrico defende que os planetas, eles têm sim movimento, tá? E quais são as diferenças? Desculpa, as semelhanças, tá? Essas foram as diferenças. E agora, quais são as semelhanças, né? As estrelas, elas estão fixas no último orbe e os planetas estão fixos em seus orbes, né? Nas suas órbitas, tá bom? Ok? Verifiquem aí. Agora vamos para a página 243, de olho na prova. Primeira questão. Nicolau Copérnico, um matemático e astrônomo polonês, propôs que a Terra não está no centro do sistema solar, e sim o Sol. Esse modelo, que é o mais aceito nos dias atuais, é chamado de modelo heliocêntrico. A esse respeito, é correto afirmar que, então a opção correta é: no geocentrismo, a Terra é o centro do sistema solar, enquanto no heliocentrismo, essa posição, ou seja, quem é o centro do universo seria o Sol, né, gente?
tá? Então, a primeira questão, o item correto é o item D. Segunda questão. Tenho sido, abre aspas, né? Tenho sido durante muitos anos um aderente à teoria de Copérnico. Isso me explica a causa de muitos fenômenos que são ininteligíveis por meio de teorias geralmente aceitas. Eu tenho coligido muitos argumentos para refutar essas últimas, mas eu não me arriscaria a levá-los à publicação. Há muito tempo que estou convencido de que a Lua é um corpo como a Terra. Descobri também uma multidão de estrelas fixas, a princípio invisíveis, ultrapassando mais de 10 vezes as que podem ser vistas a olho nu, formando a Via Láctea, tá? Isso aqui foi uma carta, né, de Galileu a Kepler em 1597, isso aqui era um trecho, ok? E isso aqui está num artigo, né, que foi publicado numa revista, tá, em 1992. Sobre o trecho da correspondência e seus conhecimentos sobre a Revolução Científica na época do Renascimento, é correto afirmar que, item C seria o correto, a expressão, entre aspas, teorias geralmente aceitas, fecha aspas, refere-se, entre outros, ao pensamento de Cláudio Ptolomeu, para quem a Terra era um corpo supremo que se mantinha estacionário no centro do universo, ou seja, a Terra para Ptolomeu era um corpo parado, né? Ao redor dela giravam o Sol, a Lua e os 5 planetas visíveis, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, né? Então, para Cláudio Ptolomeu, essa expressão, teorias geralmente aceitas, né, era justamente referente ao pensamento de Cláudio Ptolomeu, ok? Concluindo aí na página 244, relacionando conceitos, nós temos o seguinte: o universo teve origem no Big Bang, que criou galáxias, planetas e estrelas, né? O universo, ele foi observado pelos gregos, que criaram as teorias geocêntrica e heliocêntrica, tá? A geocêntrica, que teve estudiosos como Aristóteles e Ptolomeu, e a heliocêntrica, que teve estudiosos como Nicolau Copérnico e Galileu Galilei, tá? Galileu, que desenvolveu os telescópios, que podem ser de 2 tipos, né? Os refletores, tá? E os refratores. E eles permitiam a observação, né, das estrelas, né? Finalizando aí o nosso ciclo de relacionar conceitos. Então, a gente concluímos agora o capítulo 1 e vamos dar início agora ao capítulo 2, que tem como tema interpretando o céu, né? Ok? Então, mesmo após anos, né, estudando o universo, os pesquisadores ainda não sabiam dizer qual era o seu tamanho, né? E por ser muito grande, né, nós só enxergamos uma parte desse universo, é o que nós chamamos de universo observável, tá? Ele se origina em bilhões de enormes estrelas, que são chamadas de superaglomerados de galáxias. E esses aglomerados de galáxias vão se organizar em galáxias, né? Que essas são formadas por bilhões de estrelas também. A nossa galáxia, gente, ela é a Via Láctea, né? E ela é uma das 200 bilhões de galáxias do que nós chamamos de universo observável, que é aquele universo que nós conseguimos alcançar. Acredito que tem muita coisa ainda a ser descoberta, tá? É o local onde moramos, né? É a nossa galáxia, tá? A nossa galáxia, ela está localizada, né? Num aglomerado de galáxias do grupo local,
que fica localizado aí no livro de vocês, ele mostra na página 246, tá? Fica localizado no superaglomerado de galáxias Laniakea, tá? Bom, localizando, né, o sistema solar, tá? A nossa galáxia, ela tem o formato, né, de um disco que comporta em média cerca de 250 bilhões de estrelas, né, a Via Láctea. Tem um tamanho cerca de 10 mil anos-luz de diâmetro, tá? E o Sol, né, a nossa estrela, né, que nos permite vida aqui no planeta, ele fica localizado no braço de Órion, né, um dos braços da galáxia, que fica mais ou menos no meio, entre o centro e a borda, fica mais ou menos no meio, né, do nosso universo observável, tá? E a Terra, né? A Terra, ela está no sistema solar, fica orbitando junto com outros planetas o Sol, né? E também com seus planetas, com seus satélites naturais, como é o caso da Lua, né? Que a Terra fica girando em torno dela mesma, em torno da Lua, e tem o seu satélite natural, que é a Lua. Agora nós vamos falar um pouco sobre o nosso sistema solar, né? A composição deles, tá? Ele é composto pelo Sol, planetas, tá? Planetas anões, satélites, asteroides, meteoroides e os cometas. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Como nós vimos, o Sol é a estrela maior, né? Que tem luz própria, que emite luz e também outros tipos de radiações, tá? É a nossa principal fonte de calor, né, que mantém a Terra aquecida e habitável. Então, o Sol, devido ao tamanho que ele tem, né, e também a sua intensa massa, ele exerce uma atração gravitacional sobre os corpos celestes, por conta do seu tamanho, né, e da sua massa, fazendo com que vários outros astros fiquem na sua órbita, como é o caso, por exemplo, dos planetas, né. Os planetas, né, são corpos celestes que têm órbitas definidas ao redor do Sol, né? Então a Terra, ela percorre um caminho, né, ao redor do Sol numa órbita elíptica, tá? E os planetas, eles têm a sua própria gravidade, né, fazendo com que eles tenham o seu formato arredondado, né? Temos os planetas anões. Até pouco tempo, Plutão, né, ele era considerado um planeta. Antigamente a gente tinha 9 planetas, hoje em dia são 8 planetas, que passou a ser, né, considerado um planeta anão e saiu da categoria de planeta, tá? Ok? Então, os planetas anões são aqueles corpos celestes que orbitam o Sol e que apresentam formato arredondado, né? Eles podem também ter outros astros em sua órbita, né? Como eu falei, o Plutão, antes ele era considerado um planeta. Antigamente nós tínhamos 9 planetas, hoje em dia nós temos 8, tá? Porque saiu o Plutão dessa categoria de planeta, ok? Satélites naturais, né? Os satélites naturais, eles são conhecidos como luas, tá? São astros que orbitam planetas, né, e corpos menores. A Terra, ela só tem uma lua, mas existem outros planetas, como é o Saturno, que tem 82 luas, ou seja, 82 satélites naturais, já que a Lua é um satélite natural, ok? Os asteroides, né? Os asteroides, gente, são objetos rochosos que possuem variados formatos e também tamanhos, tá? Podem ter dimensões de pedrinhas bem pequenininhas até diâmetros de cerca de 1000 quilômetros, tá? Extremamente grandes. A maioria dos asteroides está contida num cinturão que existe entre as órbitas de Marte e de Júpiter, tá? Temos os meteoroides, né, que são objetos formados por fragmentos de asteroides, que podem ser também de tamanhos variados, desde simples, né, bem pequenininhos, como se fosse uma simples poeira, até estruturas ou corpos maiores, né, com diâmetros de quilômetros, tá? Em contato com a atmosfera, gente, esses meteoroides, eles são chamados de meteoros. E quando atingem o solo, são chamados de
meteoritos, tá? Então, existe essa nomenclatura aí, meteoroides, né? Quando eles têm contato com a atmosfera, eles passam a ser chamados de meteoros, e quando eles atingem o solo aqui do planeta Terra, são chamados de meteoritos, tá? E temos aqui, por fim, os cometas, né? Os cometas, eles são objetos pequenos e irregulares que possuem sua superfície coberta por gelo, tá? Então, quando esses cometas se aproximam do Sol, as suas temperaturas se elevam, tá? Fazendo com que, mesmo ele sendo coberto de gelo, ele comece o quê? A se aquecer. E isso faz com que ocorra a liberação de inúmeros gases, né? E esses gases que são liberados quando os cometas passam, né, próximo ao Sol, né, a estrela Sol, é que vão dar a forma característica das suas caudas, né? O cometa, ele tem aquela cauda. Então, aqui a gente colocou essa imagem só para vocês terem noção, né, mais ou menos de como é que são esses astros que compõem o sistema solar, né? Nós temos aqui o cometa, né, que é um pequeno corpo sólido, composto de rocha, gelo, né, e gases congelados. E quando ele começa a se aquecer, ele tem coberto de gelo, quando ele chega perto do Sol, ele começa a eliminar esses gases, né, se aquece, elimina esses gases e dá essa forma aí da cauda. Temos o meteoroide, que é um pequeno asteroide, né, um fragmento de um corpo sólido do sistema solar. Temos o asteroide, que é um corpo rochoso ou metálico, né, que fica vagando pelo espaço, possui de 1 metro a centenas de quilômetros de diâmetro. Temos o meteoro, que também é chamado de estrela cadente, tá? É quando os meteoroides, eles atingem, né, a nossa atmosfera, ele tem esse efeito luminoso, tá? E temos o meteorito, que são os meteoroides, né, que são, na verdade, os meteoros que atingem, né, o nosso solo, eles passam a ser chamados de meteoritos, né? São fragmentos que acabam atingindo aqui a superfície, né, da Terra, ok? Então, só lembrando, meteoroides são fragmentos de asteroides que podem ser pequenos, desde poeira até corpos maiores, e em contato com a atmosfera, né, eles são chamados de estrelas candescentes, são chamados também de meteoros. E esses meteoros, quando eles atingem o solo, né, a superfície terrestre, eles são chamados de meteoritos, tá? Aqui a gente tem, né, novamente uma nova imagem que mostra como é um cometa, um asteroide, um meteoroide, um meteoro e um meteorito, né? Chamando a atenção que esse meteorito, ele é quando, né, um meteoro atinge a superfície terrestre. Aqui a gente tem um meteoro bem grande, tá? Numa escala, né? A pessoa ficou aí do lado para ter essa noção de tamanho, certo? Então, gente, a nossa aula de ciências do 9º ano, ela vai ficando por aqui, tá? A agenda de vocês segue com a atividade de casa, façam as atividades do AVA, certo? E a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.